Quero uma vaga no mercado de trabalho. Eu preciso da revalidação? Não. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui de volta. Mais um Imigrar em Foco. E hoje nosso tema é trabalhar nos Estados Unidos. Sem revalidar diploma. Tem como? Quando isso é possível? Você já se fez essa pergunta? Imigrar EUA. Somos um hub de soluções imigratórias. Estamos aqui para oferecer soluções, independente do momento, da sua jornada migratória, seja o momento do visto, seja o momento de entender sobre a revalidação, a hora de chegar, a hora de começar a mapear tudo, a hora de resolver. Então, independente de onde você estiver, a gente tem uma solução para poder te oferecer. Inclusive, para você ficar por dentro de tudo que a gente oferece, traz, faça um convite para que você participe do nosso grupo VIP. Você já tem todos esses links na descrição do vídeo aqui, então basta entrar para poder nos acompanhar. Uma coisa muito importante de todos nós que pensamos em trabalhar nos Estados Unidos é que a gente precisa entender a diferença de cada passo que a gente precisa. Você já se sentiu desvalorizado? Você está no Brasil, você investiu na sua profissão, você tem diploma, você tem pós-graduação, você tem tempo de experiência e mesmo assim tem um sentimento aí no seu coração, na sua cabeça, que fala o seguinte: sou valorizado pelo tanto que eu me esforcei. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2016. Comecei meu relacionamento com os Estados Unidos em 2013. Eu vim buscar uma qualificação. E foi aí, menino, que eu fiquei achando assim: nossa, meu diploma preciso revalidar. Nossa, não vou conseguir entrar, não vou conseguir concorrer com os americanos. O que eu fiz no Brasil não vale nada. De 2013, demorei uns anos. 2016 eu volto, buscando essa qualificação, achando que eu precisava desse crivo. E desde lá eu venho vivendo essa minha jornada imigratória, inclusive conquistando meu green card via trabalho. Então hoje eu posso atestar para vocês, depois de anos vivendo nos Estados Unidos, depois de ajudar milhões de pessoas, famílias, profissionais, carreiras, mostrar para vocês o seguinte: a revalidação de diploma, ela é uma escolha, ela é uma etapa. E muitas profissões, tal como aconteceu com a minha, eu sou da área da administração, muitas vezes ela não é necessária. Guarda isso aqui comigo. Revalidação, equivalência, eles são partes da sua verificação acadêmica. Quando que eu preciso de uma verificação acadêmica, Marina? Eu preciso de uma verificação acadêmica quando eu quero continuar para um próximo nível, para saber se eu atingi os requisitos mínimos. E eu preciso de uma verificação acadêmica quando eu quero fazer um visto e eu quero provar que eu tenho aquele preparo que o visto exige em termos acadêmicos, e quando eu quero uma licença, porque na licença, que é a próxima parte que eu vou explicar, é exigido que você tenha um estudo mínimo sobre aquela profissão. Então, é nesses contextos. Quero uma vaga no mercado de trabalho. Eu preciso da revalidação? Não. Licença é uma autorização, é uma validação que você tem estadual de que você atingiu os requisitos daquele estado para executar, aquela profissão. Nos Estados Unidos, as profissões regulamentadas, aquelas que exigem uma licença, elas são regulamentadas por estado. Então, você é advogado licenciado em um estado X. Você é dentista licenciado no estado Y. Você é psicólogo licenciado no estado Z. Para você chegar nessa licença, você faz verificações acadêmicas. Então, você faz a revalidação e você faz a equivalência. E um documento fala se você pode entrar no mercado de trabalho ou não. Esse documento chama autorização de trabalho e ele está relacionado ao visto. Então, o estrangeiro que deseja trabalhar nos Estados Unidos precisa de uma autorização de trabalho. Isso está relacionado ao visto. Bom, revalidação é um caminho para o seu desenho de carreira. A autorização de trabalho é a autorização que todo estrangeiro precisa para entrar no mercado de trabalho. Uma coisa não tem a ver com a outra, e carreira sendo movimentos paralelos complementares. Nesses exemplos que eu vou dar, quero que vocês lembrem do seguinte: existem profissões licenciadas, que são regulamentadas pelo conselho profissional, que fala: você, para trabalhar nessa profissão, precisa fazer A, B, C, D, E, F, G, H de etapas e precisa manter tal e tal coisa, certo? Isso é uma profissão licenciada. E existem profissões que não são licenciadas, ou seja, não tem um conselho, um órgão regulador para falar: você precisa fazer todos esses passos.
Esses dois mundos, eles funcionam de forma diferente. Toda vez que eu pegar um exemplo aqui, eu vou falar licenciado ou não licenciado, pra vocês entenderem qual que é o ponto. Área da construção civil, licenciado. Eu sou um engenheiro civil. Você é um profissional qualificado que, para atuar como engenheiro civil nos Estados Unidos, precisa de um visto, autorização de trabalho e de licença. Mas você pode atuar em engenharia civil sem ser engenheiro. Você pode ocupar um outro cargo que não seja esse. Então, é uma profissão licenciada que me dá duas opções. Posso ter licença, posso não ter licença e posso trabalhar nas duas coisas. Ou seja, a minha entrada no mercado de trabalho acontece das duas formas. Sou médico cardiologista. Você é um profissional de uma área regulamentada. O exercício da sua profissão nos Estados Unidos exige uma licença. Você precisa de autorização de trabalho e de licença. Não tem como ser médico cardiologista sem licença. Tem como se envolver na área da medicina? Tem, mas como médico, não. Então, no meu caso, eu precisaria passar por todos os passos que levam à licença, mesmo tendo uma autorização de trabalho? Sim. Aí a gente está falando de uma área, e aí nesse caso faz até sentido a gente pensar isso, né? Extremamente regulamentado e que determina que para aquela função você precisa ter licença, senão você não atua como médico cardiologista. Marina, eu sou da área da administração, gente da área de TI, especialista em TI. Eu preciso de quê? Você é de uma área não regulamentada. Ou seja, você só precisa de autorização de trabalho. Você só precisa, para entrar no mercado americano, de mostrar que você tem autorização de trabalho que é ligada ao visto. Marina, eu fiz isso, eu posso mandar meu currículo para onde eu quiser, do jeito que eu quiser, das empresas que eu quiser, sem precisar buscar mais nada? Sim, você pode. Falando de um grupo em que sem licença não trabalhe. Segundo grupo, com licença ou sem licença, você trabalha, você escolhe qual dos dois você quer. E o terceiro grupo, que você não precisa de licença de forma nenhuma. Então, entre os extremos, tem o meio do caminho. E o meio do caminho, geralmente, é possível em todas as áreas. Talvez não é possível naquele cargo, mas naquela área é possível. E quando a gente entende isso, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, olha para mim, olha aqui. Quando a gente entende que entre ter licença e não ter licença existe um mundo de carreiras alternativas, nunca mais você vai ter dúvida de que você, com o diploma que você tem, com a experiência que você tem, a capacitação que você tem espaço no mercado americano. O que você precisa? Você precisa de um visto que te autorize a trabalhar. Mas o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas aptidões, elas estão entre esses dois extremos. Sou cabeleireira e empresária há 15 anos. Posso fazer um visto? Pode fazer um visto. Precisa entender qual visto é o ideal no seu caso. Mas é muito importante entender, por exemplo, a sua profissão é uma profissão regulamentada. E você precisa de licença também para trabalhar. Eu sou cabeleireira, tudo bem? Inclusive, dependendo do estado, você vai precisar de mais de uma licença. Precisa investigar isso aí. Mas sim, pode fazer um visto, você pode entrar no mercado. Só que no seu caso, por ser uma profissão licenciada, você vai precisar dos dois caminhos andando paralelo. Uma dentista, ela pode querer trabalhar nos Estados Unidos. Ela precisa de uma autorização de trabalho, que isso pode ser concedido, por exemplo, através de um green card. E ela precisa, para ocupar a cadeira de dentista, uma licença do estado que ela escolher trabalhar. Nos Estados Unidos, ele tem essa divisão ali entre os estados, de cada um decide como é que as coisas funcionam. Inclusive, para você fazer a sua revalidação e você determinar os passos para sua licença, cada estado coloca isso diferente. Mas enquanto ela vive o processo de licença, que geralmente leva um tempo, tá, gente? Licença não é sentou, tirou um papel e pronto, acabou. Tem licença que requer anos de experiência na área, tem licença que requer outro mestrado, tem licença que requer vários pontos ali que na sua equivalência e na sua revalidação vão ficar claros. O que você precisa para chegar no mesmo nível acadêmico que é exigido nos Estados Unidos? Quando você está esperando o seu processo de licença, que vamos supor que no caso do dentista ele leva 5 anos, você não precisa estar fora da área da odontologia. Uma vez que você esteja com a sua autorização de trabalho, você pode ocupar cargos dentro da odonto
que não necessariamente o do dentista. Inclusive, isso pode ajudar a chegar na licença. Tem estados que, uma vez que você tiver com a sua autorização de trabalho, existem flexibilizações. Mas eu quero que você entenda que, no seu caso, é uma profissão que ela é licenciada, mas você pode buscar a autorização de trabalho, entrar na área, dolarizar, fazer network, se familiarizar com o que é trabalhar no mercado americano, melhorar o seu inglês técnico, conhecer ali o dia a dia da profissão enquanto você chega na sua licença. As coisas elas não precisam ficar descoladas, não. Advogado e cientista político. Eu gosto de explicar para os advogados, porque advogado, geralmente, a gente acha que nada que foi feito no Brasil vai ser aproveitado nos Estados Unidos. E é mais uma profissão que a gente precisa desmistificar em relação a isso. Nos Estados Unidos, a advocacia é uma profissão regularizada. Você precisa de licença para se apresentar como advogado. Essa licença aqui ela é concedida pelo BAR. O Estado tem um BAR equivalente ao OAB no Brasil. Mas, mais uma vez, você pode entrar na área da advocacia em diversos cargos e não o advogado, se envolver na área da advocacia. Inclusive, aqui na Flórida, existem posições, né, e a gente faz esse mapeamento dentro do plano, posições, por exemplo, para advogados corporativos, né, tem um certo limite ali de o que eles vão atuar, você não precisa exatamente de passar por todo o licenciamento novamente. Tem jeito de desfazer. Você precisa saber quais vagas te interessam. E aí é nesse sentido que eu falo que a investigação das áreas correlatas, das vagas, além daquela que você conhece do nome advogado, o que existe que aproveita tudo isso? Então isso é muito importante. E aí, mais uma vez, carreira e visto andando de forma paralela. No caso do advogado, você pode, inclusive, escolher caminhos para poder fazer isso, porque a sua revalidação e atender os requisitos para sentar e tirar a sua licença pode ser feito via estudo, né? E aí pode ser um mestrado, ou você pode buscar o doutorado, ou você pode escolher esses caminhos em que você não precisa da licença, tá aqui depois, né, de um tempo, levar o desenho da sua carreira para a licença, a revalidação. Ela entra como uma escolha de carreira. Ela entra como um passo que cada um dos profissionais vai julgar se é um passo que cabe dentro daquela realidade que ele quer viver. A área da engenharia é uma área que ela exige ali uma licença para que você seja responsável técnico, que assina como engenheiro, mas existem diversos cargos, inclusive vários deles com nome de engenheiro, e aí tem um sobrenome no cargo, né, em que você não é essa pessoa, em que existe uma pessoa acima de você. Inclusive, para que você chegue a ser um engenheiro licenciado, é exigido em muitos casos que você trabalhe na área e acumule horas. Então, às vezes, em um determinado estado, você precisa ter 4 anos na área. Marina, se eu não posso trabalhar na área, como é que eu vou acumular os 4 anos? Mas você pode, criatura. É isso que eu quero que você entenda. Você pode, você deve. Entenda o seguinte, poxa, pode ser que a ideia da licença seja para o segundo momento da minha carreira. Seja na hora que eu esteja um pouco mais familiarizado, seja na hora que eu estiver um pouco mais confiante, seja na hora que eu tiver com um network mais interessante, que eu tenha noção do que é ocupar esse espaço técnico nos Estados Unidos. Porque talvez você está chegando de fora, você não tem muita maldade sobre como é isso. Isso acontece para os psicólogos que estão ali. Psicólogo, a gente tem algumas particularidades, porque a figura do psicólogo, tal como a gente conhece, vai exigir o licenciamento total. E aí a gente está falando, às vezes, ali de você precisar ter um doutorado. É um pouco mais complexo. Mas não quer dizer que você não pode se envolver na área. É isso que eu quero que vocês tenham muita clareza aqui. Tem muita gente deixando de buscar o mercado americano, deixando de investir na possibilidade de ter uma autorização de trabalho, porque pensa, mas eu vou fazer o que lá, Marina? Eu vou buscar qual oportunidade? A oportunidade que você quiser. Uma vez que você entenda que entre os extremos de licença e não licença, tem um mundo de oportunidade de carreira. Cabe você conseguir enxergar quais que te interessam. Se eu faço a equivalência do diploma, já teria noção de qual cargo estaria apta ou assim ainda teria que pesquisar? Quando você faz a equivalência de diploma, a equivalência tem que ter um motivo. Você manda sua documentação para o órgão e fala o seguinte: olha, eu estou tentando entrar numa faculdade. Olha, eu estou tentando um processo de visto. Atingir os requisitos para a licença. Você tem que explicar o que você quer com essa equivalência. Inclusive, tem órgão que faz equivalência só para uma profissão e por aí vai. Então, primeiro ponto, como é que eu faço essa equivalência? Você busca uma agência que faça isso. Essa agência precisa de um motivo.
Se o motivo é só buscar o mercado de trabalho, para o americano isso vai fazer sentido nenhum. O mercado está aí. Eu não preciso de equivalência para isso, né? É o contrário. O movimento que a gente faz é, você estuda a sua área, você entende a sua área e a partir disso você decide se você precisa de revalidação, equivalência e assim por diante. O que você precisa? O visto. O visto independente do que você queira fazer. Como é que eu sei esses cargos, Marina? Como é que eu vou poder me direcionar? Quando você olha para as carreiras alternativas. Então, é sair daquela função do advogado, a função do fisioterapeuta, a função do TI e considerar a área. A área é muito grande, né? E aí você vai poder ali ter outros exemplos. Quando a gente entende isso, a gente vai buscar qual que é o caminho para estar aqui legalmente, qual que é o caminho para estar aqui autorizado a trabalhar. E aí vem a danada da pergunta, né? Tem um danado do ponto que é, Maria, qual visto? A gente precisa entender que existe caminho para todo perfil. O caminho adequado ao seu perfil, a gente pode fazer uma avaliação imigratória gratuita. Basta que você coloque aqui a palavra contato 25 no link para vocês poderem fazer a avaliação. Por quê? Porque não é sobre ser dentista, não é sobre ser advogado, não é sobre ser engenheiro, é sobre o que você fez uma vez que você trilhou essa caminhada profissional. Quando a gente pensa qual visto me cabe, a gente precisa ter a seguinte definição na cabeça. A minha capacidade de contribuir, ela é a nível tal. Nós, Marina, somos uma pessoa que eu fiz faculdade, eu tenho experiência. Então, eu conheço a parte acadêmica, conheço a parte teórica e eu sei como que é isso na prática. Marina, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade. Eu tenho 20 anos, 25 anos, 30 anos de experiência. Será que isso não vale? Vale, tá? Então, para cada um desses perfis, a gente vai ter ali um momento, né, um caminho diferente. Todo mundo tem espaço. Para cada um desses perfis, existe um visto para mais adequado. Às vezes você tem até mais de um visto. Você vai precisar entender qual que é seu plano profissional. Se você é assim, o que você quer fazer nos Estados Unidos? O que você quer fazer nos Estados Unidos exige licença para que você busque a revalidação? Exige só o visto para que você já dê as suas caras no mercado americano? O que você precisa? Os 3 pontos que eu mostrei aqui de essencial aqui na live. Entender que existe carreira e visto. Entender que a revalidação ela tem um motivo para acontecer, do mesmo jeito que a gente usa a equivalência como parte desse processo, que a revalidação ela não inviabiliza o visto, mas o contrário, sim, tá? Então, focar só na revalidação pode ser que você não alcance o visto, e a gente não quer que você passe por esse tipo de frustração, e que para cada desenho de carreira, você pode levar modelos diferentes. Então, a revalidação, ela entra ali como uma opção. Todo mundo tem espaço, independente da sua área. Saiba que você precisa dos passos certos, estratégia e segurança, que você vem conquistar o seu espaço aqui.